Da tribuna do Senado, o senador Eduardo Girão manifestou sua indignação com os atos recentes do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O senador perguntou: até quando? É a pergunta. Até quando nós vamos ficar de joelhos para esse outro poder da República? O Brasil está estarrecido com o que está acontecendo. Nós não podemos ficar mais omissos em relação a isso. Girão relatou que visitou o deputado Daniel Silveira na Câmara dos Deputados e classificou a situação do deputado como uma arbitrariedade sem tamanho. O senador questionou: o Estado democrático de direito está sob ataque e só não vê quem não quer. Qual vai ser o próximo passo? Qual vai ser? Eu não quero nem imaginar qual o próximo passo. O senador acrescentou: o Supremo Tribunal Federal é fundamental para a nossa democracia, é um pilar da nossa democracia, mas por omissão nossa, por uma prerrogativa de que a gente foge, que é a análise de pedidos de impeachment, e a CPI, a famosa CPI da Lava Toga, a gente fica nesse joguinho, observando abusos por cima de abusos. O senador relembrou episódios protagonizados por vários ministros do Supremo que dariam causa à instauração de processos de impeachment e afirmou: abrir processo de impeachment é uma prerrogativa exclusivamente do Senado, que tem 133 anos de república e nunca cumpriu seu dever perante a sociedade diante de uma crescente ditadura do Poder Judiciário. Como dizia Rui Barbosa, nosso patrono do Senado Federal: diante de uma ditadura do judiciário, nós não temos a quem apelar. Eduardo Girão pediu o apoio dos colegas para convidar o ministro Alexandre de Moraes para esclarecimentos no Senado sobre os inquéritos políticos que conduz. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Muitíssimo obrigado, presidente dessa sessão deliberativa, senador Romário, senador Plínio Valério, senador Carlos Viana, senador Nelsinho Trade, todos os colegas que estão conectados nesse momento aqui, que eu posso de alguma forma vê-los, senador Confúcio Moura, senador Paulo Paim, senadora Zenaide Maia, senador Lazier Martins, senador Luiz Carlos Reis, senador Oriovisto Guimarães. Eu queria fazer esse pronunciamento hoje aqui, pedindo permissão a todos os senhores, com muita indignação, como foi manifestada aqui pelo senador Lazier Martins, senador Plínio Valério, senador Oriovisto, sobre
o que nós temos visto no Supremo Tribunal Federal. Até quando é a pergunta? Até quando nós vamos ficar de joelhos para esse outro poder da República? O Brasil está estarrecido com o que está acontecendo. Nós não podemos ficar mais omissos com relação a isso. Eu fui hoje visitar, senador Carlos Viana, o deputado Daniel Silveira, lá na Câmara dos Deputados. Passou a noite aí. Dormiu o presidente Romário aqui, no plenário. E eu, acompanhando pela mídia aquilo tudo, eu não acreditei. Ele é do vosso estado, Rio de Janeiro, e foi determinado que ele tem que colocar uma tornozeleira eletrônica para vir de Petrópolis, onde a gente esteve há 15 dias atrás visitando a tragédia, para Brasília, e nada mais. Quer dizer, ele não pode circular nem pelo Rio de Janeiro. Ele não pode circular pelo Brasil. Gente, isso é uma arbitrariedade sem tamanho. A gente pode discordar do que ele pensa, do que ele fala, acha que ele errou, que ele extrapolou os seus limites, mas tem todo um processo, devido processo legal para se cumprir. Não é dessa forma, do jeito que a gente quer. O Estado democrático de direito está sob ataque. Só não vê quem não quer. Qual vai ser o próximo passo? Qual vai ser? Eu não quero nem imaginar qual é o próximo passo. Porque se um deputado eleito pelo povo do Rio de Janeiro, que defende causas, eu até discordo do senador Carlos Viana de algumas causas dele. Uma delas a gente já conversou sobre arma, sobre flexibilização de porte. Mas se ele não pode exercer o seu mandato, indo para o estado que ele quiser, porque essa pauta não é nacional, como outras pautas são nacionais, ele não pode visitar estado para participar de congresso, para participar de seminário, senador Plínio. Isso é brincadeira, o que está acontecendo. Então, eu já entrei com pedido de impeachment aqui, com todo o respeito, repito, a pessoa do ministro Alexandre de Moraes, tenho absolutamente nada contra nenhum deles. Acredito que, inclusive, a maioria são cumpridores dos seus deveres. O Supremo Tribunal Federal é fundamental para a democracia, é um pilar da nossa democracia, mas por omissão nossa, por uma prerrogativa que a gente foge dela, que é analisar pedidos de impeachment e a CPI, a famosa CPI da Lava Toga, a gente fica nesse joguinho, observando abusos por cima de abusos. Então, eu faço esse pronunciamento aqui hoje, dizendo que em toda a história da Suprema Corte de Justiça, jamais ocorreu tanto ativismo judicial e tanta interferência em outros poderes, com extrapolação de prerrogativas constitucionais. Precisamos lembrar alguns desses abusos cometidos. É bom a gente voltar um pouco. Gilmar Mendes e Dias Toffoli emitem opinião pública afirmando que, na prática, o Brasil já vive um sistema semipresidencialista, com controle de poder moderador, exercido por quem? Por quem? Pelo próprio STF. Edson Fachin faz um verdadeiro malabarismo jurídico, reinterpretando as regras de julgamento ocorrido há anos, em 3 instâncias, visando anular temporariamente condenações justas e legalmente indiscutíveis da Operação Lava Jato, que é um patrimônio do Brasil. Roberto Barroso, depois de articular politicamente junto a líderes partidários sobre as urnas eletrônicas, numa escandalosa militância partidária, faz uma palestra num evento internacional denominado Senador Plínio, livrando-se de um presidente.
Nossa Constituição, eu sei que o senhor está sendo muito tolerante, presidente, mas rapidamente aqui eu queria concluir. Nossa Constituição define apenas duas condições essenciais para a indicação de um ministro do STF: notório saber jurídico e reputação ilibada. Mas o artigo 39 da Lei 1079 de 1950, que trata dos processos de impeachment, define outras 5 condições para o afastamento dos ministros do Supremo. O senador Plínio falou todas as 5, eu não vou repetir aqui. Alexandre de Moraes, infelizmente, é o campeão nesse quesito. Não apenas pela prisão de um deputado federal por crime de opinião. São 8 pedidos de impeachment, sendo um deles de minha autoria, justamente sobre esse caso. E abrir processo de impeachment é uma prerrogativa exclusivamente do Senado, que tem 133 anos de república e nunca cumpriu o seu dever perante a sociedade, diante de uma crescente ditadura do poder judiciário. Como dizia Rui Barbosa, ele, nosso patrono aqui do Senado Federal, diante de uma ditadura do judiciário, nós não temos a quem apelar. Eu não estou aqui, presidente Romário, referendando em hipótese alguma o comportamento do deputado, que deve responder por seus excessos pelas vias naturais do processo legal, em um Estado de Direito, que nesse caso específico tem que passar pela Câmara dos Deputados. Mas em função da gravidade dos últimos acontecimentos, que apresenta contornos de perseguição pessoal, estou apresentando um requerimento para que seja realizado no plenário do Senado Federal uma sessão de debates temáticos com a presença do ministro, a título de convite respeitoso, para as devidas explicações a respeito dos inquéritos em curso, documento para o qual eu peço o apoio de todos os colegas que estão presencialmente e remotamente. Já está aí no CEDOL. Senador Girão, eu peço o apoio de vocês para assinar esse requerimento. Por favor. Presidente Romário,